Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão. Eu sou o reverendo José Renato, da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves, e pela graça de Deus temos a oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você. Nesse momento tão difícil que nosso planeta, nosso país, em especial nosso estado da Bahia e nossa cidade vem enfrentando com a pandemia do coronavírus. Nós estamos hoje, 28 de fevereiro, último dia do mês. Amanhã já se inicia, portanto, o mês de março e nós estamos próximos dessa pandemia completar um ano da sua presença essa indesejada, e nós estamos colhendo ainda frutos bem amargos desta pandemia. Quantas pessoas estão tristes, estão trancadas nas suas casas, estão sofrendo com entes queridos que contraíram essa doença. Quantas pessoas já passaram pelo momento ou estão passando pelo momento de serem testadas positivo, e quantas estão de luto por perderem os seus entes queridos. Nós sabemos dessa dificuldade e por isso estamos dentro desse contexto, né, onde aqui na Bahia o governador estabeleceu um toque de recolher num primeiro decreto e depois ampliou para uma espécie de lockdown, onde boa parte do comércio foi fechada e as pessoas deveriam ficar o máximo possível nas suas casas. E como nós então agora podemos buscar da parte do nosso Deus uma palavra para trazer conforto e motivação e força, disposição ao nosso coração? Bem, eu quero chamar a sua atenção do Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nós temos um salmo que com certeza fala ao nosso coração. Acalma a nossa alma, acalma qualquer ansiedade, acalma qualquer medo, qualquer temor que nós possamos ter, pelo simples fato de ele nos afirmar categoricamente que nós temos um refúgio, que nós temos uma fortaleza, e esta é o nosso Deus, esta fortaleza é o nosso Deus, este refúgio é o nosso Deus. E ele ainda completa no verso 1 dizendo: socorro bem presente nas tribulações. Quantas e quantas vezes nós precisamos recorrer a confiar plenamente no Senhor, a buscar em oração ainda mais intensamente o nosso Deus. Quantas vezes nós precisamos diminuir a nossa ansiedade, diminuir aquela nossa percepção de que temos o poder, que temos o controle, que somos suficientes, e passarmos a depender ainda mais da bondade, da graça do nosso Deus. Bem, sempre. A resposta é sempre. Eu fiz a pergunta quantas vezes? A resposta é sempre. Porque Deus é quem nos dá esta calmaria. O texto ele completa no verso 2 dizendo assim: portanto, não temeremos. Se nós temos um refúgio, se nós temos uma fortaleza, se nós temos um socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. E aí o salmista,
ele vai agora trazer situações onde ele vai mostrar que são situações difíceis, que são situações muito complicadas, mas mesmo assim nós não vamos temer. Ele vai dar alguns exemplos. Por exemplo, ele vai começar a dizer assim, no verso 2: ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra se abale, e os montes se abalem no seio dos mares. Então, ainda que aconteçam esses terremotos, esses maremotos, ainda que aconteçam esses fenômenos naturais, nós não temeremos. Por quê? Porque temos um Senhor, porque temos um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Recentemente nós fizemos um estudo onde nós tratamos a respeito da graça comum de Deus. Nós estamos falando sobre a graça e fizemos um estudo sobre a graça comum de Deus. E nós mostramos exatamente isso, que a graça comum de Deus é a manifestação do amor, da bondade, da misericórdia de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares, para a preservação da vida, para a manifestação da sua glória. O Senhor Deus, ele sustenta e ele preserva a todos, indistintamente. Aqueles que são justos, aqueles que são ímpios, aqueles que são o povo de Deus, aqueles que não são o povo de Deus. O Senhor sustenta, o Senhor governa e o Senhor protege a todos esses. Esta é a manifestação da graça comum de Deus. O texto ele continua no verso 3 dizendo: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, o salmista ele vai mostrar essas várias circunstâncias. E por que não fazer uma conexão com o momento que temos vivido? Ainda que a pandemia se espalhe, ainda que várias pessoas, infelizmente, venham a ter as suas vidas ceifadas, ainda que esta pandemia não tenha chegado ao fim, ainda que a vacina não seja suficiente para todos, ainda que essas variantes elas agora se pareçam tão assustadoras ou mais assustadoras do que o coronavírus inicialmente. Ainda que todos esses fatores estejam presentes, o Senhor Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Aí ele vai trazer agora uma mensagem dizendo que há um rio, né, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Aqui nós temos uma figura, e a figura que representa todo o controle, todo o poder, todo o governo, está no fato de que o salmista diz no verso 5: Deus está no meio dela. Deus está no meio desta cidade. Deus dali do centro, ele governa todas as coisas. Então, nós precisamos lembrar de alguns textos, lembrar de algumas verdades, para que isso fortaleça nossa mente. Que verdades são essas, reverendo? É que Deus governa sobre tudo, sobre todos. Há um texto no Evangelho de Mateus que diz que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem o consentimento do nosso Deus. Então, por que acontecem essas coisas tão difíceis? São vários os fatores. Primeiro, porque mesmo Deus sendo soberano, existe a responsabilidade humana. Segundo, a presença do pecado não somente restringe o nosso viver, mas ele contamina o nosso viver. E, portanto, esses momentos de dor, esses momentos de perda, eles se tornam presentes por conta da contaminação do pecado. Agora, nós também tiramos lições a partir desses momentos. E uma das lições é a nossa necessidade de Deus. O homem tem sido tão arrogante, né? O homem tem vivenciado momentos tão assim de autossuficiência, onde ele acha que é Senhor, onde ele acha que é soberano, onde ele cria a loucura de dizer que não precisa de Deus. E por conta desses atos, dessas escolhas erradas, desses momentos de loucura
que a humanidade enfrenta, nós percebemos também que Deus ele traz as consequências dessa nossa rebeldia. Quando eu digo nossa, não é minha, mas é de toda a raça humana, quando esta raça humana nega a existência de Deus. O homem, ele comete o absurdo de querer ser superior a Deus a tal ponto de dizer que Deus não existe. Então, infelizmente, por esses motivos, né, nós ainda enfrentamos lutas e enfrentaremos muitos pecados, muitas dificuldades, muitas lutas até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repetindo, nós temos a consequência do pecado e essa consequência do pecado ela traz situações como esta do coronavírus e tantas outras para a raça humana. Nós temos a presença, né, deste pecado e este pecado traz o homem podendo tomar aí as suas atitudes. Deus dotou esses homens, né, a humanidade de liberdade. Esta liberdade exige a responsabilidade humana, onde cada um é responsável pelos seus atos e esses atos trazem consequências de fato, mas também nós devemos lembrar que esses momentos, essas dificuldades, elas também existem para nos influenciar a nos aproximarmos de Deus, a entendermos a nossa necessidade, a dependência que nós temos do soberano Senhor. A partir daí, o texto ele vai trazer aqui algumas verdades em forma de verbos, e verbos no imperativo. O verso 8 ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então, o salmista agora ele faz o convite, vinde. Então, a partir desse convite, encontramos o imperativo quando ele diz contemplai. Vamos olhar, vamos abrir os nossos olhos e vamos enxergar tudo que o Senhor já fez. Existe um hino muito bonito do nosso Inário Novo Cântico, que é o hino 63. Eu recentemente disse na igreja que esse hino é o primeiro hino que eu tenho lembrança de ouvir na igreja presbiteriana, quando eu comecei a frequentar com 11 anos de idade. E o hino 63, ele vai falar sobre a gratidão e ele vai nos chamar a uma reflexão. Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez, né? Ele vai mostrar para nós, a ideia desse hino é mostrar para nós, ou então nos chamar, como está aqui o convite do salmista, vinde, conte, olhe, tente refletir, tente pensar quantas bênçãos Deus já fez. O salmista ele diz, contemplai as obras do Senhor, contemplai as obras do Senhor. Vamos lembrar tudo que Deus já fez? Vamos observar dentro da criação o que Deus fez como obras magníficas da sua mão. O Salmo 19 diz isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite traz conhecimento a outra noite. E mostrando assim que Deus é o Deus Criador, que Deus é o Deus Supremo, que Deus é o Deus Onipotente. A criação nos mostra isso. Olhe tudo que Deus já fez, mas olhe também de forma particular o que Deus já fez por você. O Salmo 124 diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor, meu querido, que estivesse ao seu lado, você com certeza não estaria aqui. Eu, com certeza, não estaria aqui. Nós estaríamos rebeldes e, portanto, já teríamos colocado a nossa vida em risco e poderíamos estar já na presença do Criador, tendo agora o nosso acerto de contas com Ele. Se o Senhor não fosse, se o Senhor não estivesse, se o Senhor não nos protegesse, nós não estaríamos aqui de fato. Israel que o diga, eu e você, nós também podemos declarar essa nossa
necessidade da presença do Supremo Salvador. Então, quando o salmista ele chama, ele vai inclusive trazer um exemplo. No verso de número 9, ele diz: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, ele mostra o poder do Senhor quando ele põe fim às guerras, ele põe fim àquilo que todo que é projetado, é construído, é armado para o confronto. O Senhor, ele coloca fim na guerra e, portanto, ele traz a paz, ele traz a certeza de que agora não há mais nenhum conflito. Nós precisamos lembrar disso e precisamos confiar ainda mais na pessoa soberana, na pessoa maravilhosa do nosso Deus. O primeiro verbo, vinde, contemplai. Vem olhar. Olhe para trás. Veja o que Deus já fez. Eu gosto também de lembrar quando Deus chamou Josué para assumir a liderança do povo de Israel. A primeira coisa que Deus fala a Josué é que ele tivesse disposição. Dispõe-te, meu servo Moisés é morto. Toma todo esse povo, passa o Jordão. E Deus vai dar uma garantia. E a garantia é: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então, o Senhor Deus, ele traz essa declaração exatamente para trazer ânimo, força a Josué, que agora tem a tarefa árdua e difícil, não somente de conduzir o povo de Deus, mas de substituir Moisés. Então, nós precisamos ter esta disposição, nós precisamos ter esta motivação e nós precisamos entender que, por mais difícil que seja a tarefa, por mais árdua que seja esta tarefa, Deus é quem nos chama, Deus é quem nos fortalece, Deus abençoa. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Mas aí o salmista vai trazer agora no verso 10 o segundo imperativo. E esse é bem mais forte, porque ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Eu gosto desse verbo, né? Fique quieto, se acalme, mas é um se acalme ainda muito maior, muito mais forte. É ele dizer assim: olha, quieto, pare, pare agora. Quantos de nós estamos agitados? Quantos de nós estamos sobrecarregados? Quantos de nós estamos ansiosos demais? Quantos de nós queremos explicações, queremos resoluções, queremos imediatamente um retorno àquilo que nós chamamos de vida normal? Quantos de nós? Eu lembro que quando a pandemia começou, logo nos seus primeiros meses, havia uma sequência enorme de mensagens, de estudos falando sobre a pós-pandemia. E é impressionante como depois de um ano nós ainda não estamos vivendo na pós-pandemia. É impressionante como mesmo depois de um ano nós ainda estamos passando por esta pandemia e sem uma perspectiva de quando isso vai acontecer. Nós sabemos que existem várias vacinas, que essas vacinas já foram testadas, que essas vacinas testadas assim, não definitivamente, mas elas já foram aplicadas e elas já têm uma porcentagem de rendimento, de resultado, e só que essas vacinas ainda não chegaram a toda a população. Nós estamos ainda longe de ver a luz no fim do túnel. E então, como vamos viver? Vamos continuar com tanta ansiedade, vamos continuar com tanta insegurança, vamos continuar com esta dificuldade até de se relacionar. Uma das coisas que eu percebo que é muito difícil e o coronavírus veio nos trazer é aquela sensação de que qualquer pessoa pode estar contaminada. Pessoas que você encontrava e que você apertava a mão, que você abraçava, que você conversava de perto.
hoje você olha para essa pessoa, no máximo, você faz aquele toquezinho, né, das mãos. Algumas pessoas brincam com isso, dizendo que agora é dando um murrinho, né, que as pessoas se cumprimentam. Bem, pessoas que você não sabe se estão contaminadas. Ah, pastor, mas eu não estou. Como você sabe? Você pode ter o vírus ou ter contraído, mas ele ainda não está definitivamente ativo com todos os sintomas. Então, por conta disso, a gente tem que agir com a maior precaução possível. E por isso, esse coronavírus eles têm esse poder, né, de nos deixar ainda mais entristecidos, ainda mais preocupados, mas jamais de nos colocar no sentimento de derrota. Não. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então, vinde, contemplai as obras do Senhor, é o primeiro imperativo. E o segundo é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nosso convite nesse dia 28 de fevereiro de 2021 é que você confie ainda mais no nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, esses dias, nós tivemos esse novo decreto do governo do estado da Bahia, porque entramos numa situação quase de colapso. Nós vimos compartilhar aí nas redes sociais a porcentagem de ocupação de leitos nos principais hospitais da capital, da cidade de Salvador. E é algo assustador. Muitos em 100%, outra grande maioria na faixa de 95 a 99%. E nós, então, olharmos e entendermos que se o ritmo continuasse daquele jeito, nós entraríamos num colapso e aí sim muitas pessoas poderiam ter as suas vidas ceifadas. Eu assisti um pedaço da live onde estava o governador e onde estava o prefeito de Salvador. E o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele dizia que no auge da primeira onda eles tinham 64 pessoas internadas em UTI na capital baiana e que agora eles já estavam com 67 internados e 66 aguardando regulação, ou seja, 173 pessoas. Vejam como o número aumentou, né? O governador também pegou os dados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dizendo que naquele momento da live, 195 pessoas do interior da Bahia estavam aguardando regulação para a capital em busca de um leito de UTI. Olhe que situação desesperadora da nossa saúde pública. Olha que situação desesperadora de famílias com seus entes queridos em uma situação de fragilidade, de uma saúde extremamente abalada. Nesse momento, nós precisamos buscar ainda mais o nosso Deus. Eu lhe conclamo a confiar no Senhor e a buscar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, para que então nós possamos ainda mais ser protegidos e confiarmos plenamente no nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o salmista ele encerra no verso 11 dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Busque ao Senhor Deus, confie plenamente no nosso Deus, no nosso Senhor. Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele é o Salvador da sua vida. Confie, busque ao Senhor. Busque ao Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida ainda mais. E encha o seu coração da certeza de que Deus está conosco, de que Ele é o meu e o seu refúgio. Que esta palavra possa encontrar guarida no seu coração. Que esta palavra possa lhe fortalecer, possa lhe trazer paz e esta mesma palavra possa ficar guardada no seu coração para que ela seja usada por você como escudo, como espada, para
que ela possa produzir o devido fruto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.